Lógico que ela existe para a glória de Deus, o propósito principal, mas enquanto ela está aqui na Terra, ela existe também para que outras pessoas possam conhecer a Deus. A igreja não é esse prédio. A igreja são as pessoas, são aqueles que creem, são aqueles que caminham. Sou eu? Estou mexendo. Agora, ok? Então a igreja é composta de pessoas, né? A palavra igreja, a ideia de igreja é uma assembleia, uma reunião de pessoas, né? Que pessoas? Não são quaisquer pessoas, são pessoas que foram chamadas para fora, foram chamadas para caminhar com Deus, foram chamadas para andar, para conhecer, para servir. E eu vou estar falando um pouquinho hoje sobre aquilo que Jesus ele fala também sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, para nós abrirmos a palavra de Deus aqui em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Amém? 16, 13. Eles que nos visitam, quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Amém? Nós recebemos? Em nome de Jesus. Amados, aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelara, mas meu Pai está nos céus. Também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vou ler mais um pedaço ainda, continuando aqui no 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Até aqui só. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós mais uma vez, meu Deus, nos colocamos, Pai, diante da tua presença, Pai, reconhecendo, meu Deus, que somos dependentes da tua graça, somos dependentes da tua misericórdia, Pai, e necessitamos, meu Deus, da ação do Espírito Santo, Pai, na nossa vida, Pai, para entendermos a tua palavra, meu Deus, para vivermos a tua palavra, Pai, para pregarmos a tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a cada dia sermos transformados, Pai, e também sermos instrumentos, meu Deus, de transformação, Pai, na vida de outras pessoas. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Tomás, pode sentar-se. Queridos, esse texto é muito interessante. Eu li até uma parte um pouquinho mais lá à frente, mas essa é uma pergunta que Jesus ele faz, e é uma coisa que faz nós pensarmos. O que nós pensamos acerca do cristianismo? O que nós pensamos acerca
de Jesus Cristo? Quem que é Jesus para nós? O que nós achamos que é Jesus? Será que o cristianismo é meramente, sei lá, uma religião? Hoje tem aquela ideia, toda religião é de Deus, toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. A gente já ouviu pessoas falando isso, mas não é isso que Jesus Cristo diz. Ou Jesus está errado, ou os outros estão errados. Porque Jesus ele deixa muito claro que Ele é o caminho, Ele é o único caminho, não tem outro. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele deixa muito claro que não existe nenhum outro meio do ser humano você chegar a Deus. Quem disse isso? Jesus Cristo. Se Ele disse isso, e isso não é verdade, se existem outros caminhos, então eu tenho que admitir que Jesus Cristo ele não é Deus. Ele não é verdadeiro. Ele fala uma verdade. Agora, se eu creio que Ele é quem Ele disse ser, se eu creio que Ele é Deus, então eu tenho que crer que o que Ele disse é verdade. Então, se todos os caminhos, como alguns pensam, levam a Deus, ou o cristianismo não leva a Deus, ou apenas o cristianismo, quando eu digo cristianismo, eu estou falando no sentido bíblico da palavra, não todo mundo que se diz que é cristão. Por quê? Qualquer um pode dizer que é cristão, qualquer um pode usar esse nome, mas isso não significa que a pessoa crê de verdade em Cristo, que ela sabe quem é Jesus Cristo de verdade, que ela obedece a palavra de Deus, que ela leu as Escrituras e sabe o que Deus está falando nas Escrituras. Isso não significa. Ela pode dizer que é, mas ela não conhece nada de Bíblia, nada daquilo que Jesus Cristo falou, nada daquilo que Deus espera da sua vida. Então, quando eu falo cristianismo, estou falando dos ensinamentos de Jesus Cristo. Se nós realmente cremos, se nós realmente obedecemos, se nós realmente seguimos. E se Jesus Cristo ele diz, lá na frente, nós vemos isso em João, no Evangelho de João, quando ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois nós vamos ver lá na frente os apóstolos pregando, Pedro dizendo que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou o cristianismo, ou Jesus Cristo está dizendo a mentira, uma mentira, ou o que ele está dizendo é a verdade. Então, se for por isso, então a gente poderia dizer: se Jesus Cristo não falou a verdade, então nós diríamos que todos os outros caminhos levam a Deus, menos Jesus Cristo. Porque Ele afirmou que apenas e apenas Ele é o caminho a Deus. Ele não disse que é uma religião, Ele não disse que é uma filosofia, Ele não disse que é você ser uma pessoa boa, praticar boas ações. E nós vamos entender um pouquinho do que ele está falando aqui. Ele, quando se dirige aos discípulos, ele faz uma pergunta muito importante: quem as pessoas dizem que eu sou? Então hoje, as pessoas, como naquela época já se pensavam algumas coisas acerca de Cristo. Quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, alguns dizem, né? O que os discípulos respondem? Tem gente que diz que você é João Batista. Outros dizem que é Elias, o profeta Elias, sei lá, ressuscitado não, que não morreu, né? Outros de Elias, ou algum outro profeta. Então eles tinham uma ideia: Jesus talvez fosse um profeta, um bom homem, um mestre, alguma coisa desse tipo. Tem pessoas que pensam dessa maneira hoje também. Tem pessoas que acham que Jesus era apenas um bom homem. Mas Jesus Cristo, Ele não disse que Ele era apenas um bom homem, ou um bom mestre, ou a pessoa mais... Não! Ele é muito mais do que um bom homem, muito mais do que um mestre, muito mais do que tudo isso. Jesus Cristo, Ele diz de si mesmo. Se você ler os Evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo, Ele afirma que Ele é Deus, que Ele e o Pai são um. Mas Ele faz essa pergunta por quê? Para ver o que os discípulos, os discípulos sabiam acerca do que o povo estava falando. Agora lembre-se que os discípulos estavam falando com Jesus, e Jesus também pergunta a eles. E hoje, se nós perguntássemos para as pessoas: quem é Jesus? O que será que nós ouviríamos? Quais respostas as pessoas nos dariam? O que as pessoas sabem acerca de Jesus Cristo? O que você sabe, por exemplo, sobre, sei lá, Dom Pedro I, Dom Pedro II? O que você sabe? Alguma coisa você sabe.
O mundo que estudou história, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos você sabe que eles foram, que eles reinaram, né? Foram imperadores no Brasil, né? Não sabia isso, né? Pedro Álvares Cabral, a gente sabe que tem umas lendas da história, lógico que nós não temos todos os detalhes. O que as pessoas sabem sobre Jesus? Como é que elas podem saber alguma coisa sobre Jesus? Conhecer Jesus Cristo. Pelo menos ter informações, tá? Porque ter informações significa conhecer também, tá? E aí Jesus, ele pergunta e ele ouve essa resposta, e hoje não é diferente. Se nós perguntássemos para as pessoas, talvez alguns diriam: Jesus foi alguém que morreu na cruz, ou talvez Jesus foi um bom homem, foi um bom mestre, foi um profeta, e algumas religiões que até creem que Jesus foi apenas um profeta. Nada além disso, nada mais do que isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. E aí Jesus, ele se dirige aos discípulos e ele faz pergunta aos discípulos, aqueles que estão andando com ele. E eu fiquei pensando sobre isso, por que ele pergunta para os discípulos? Meu amado, eu vou falar isso, uma coisa meio... Mas se bobear, às vezes tem pessoas que, entre aspas, são discípulos de Jesus Cristo, nem sabem quem é Jesus. Verdade? Jesus pergunta para os discípulos, para saber, eu para vocês, o que eu sou para vocês? Porque tem gente que às vezes acha que Jesus, sei lá, um popstar, alguma coisa assim. Tem gente que cria um Jesus que é o Jesus dele, não é o Jesus da Bíblia. Tem gente que diz que crê em Deus, mas não é o Deus da Bíblia, é o Deus que ele criou na sua cabeça. É o Deus que se encaixa dentro daquilo que eu acho que Deus tem que ser, e não daquilo que Deus é. Eu posso fazer uma ideia acerca de uma pessoa. Posso fazer uma ideia, né? De repente, tipo, eu posso estar certo, mas eu posso estar errado também. Como é que eu vou saber que uma pessoa é aquilo que eu acho que ela é? Preciso conhecer essa pessoa, preciso ter contato com ela, preciso conviver. Alguém já teve a infelicidade de julgar alguém e depois, quando conhecer a pessoa, não ser nada daquilo que você pensou? De repente julgar que a pessoa era isso, era aquilo, ou que ela... E de repente você vai conhecer e de repente, nossa, a pessoa, eu fiz um mau juízo dela, achei que ela era isso, que ela era aquilo, e era muito gente fina, não é nada daquilo que eu pensei. Como é que a pessoa descobre? A partir do momento que conhece, que convive, que se relaciona. As pessoas fazem uma ideia de Deus, Jesus Cristo, mas a ideia que elas criaram. Às vezes o Deus que as pessoas creem é o Deus que elas criaram na sua mente, na sua cabeça, mas não o Deus que se revela nas Escrituras. Deus que se revela nas Escrituras é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus que não peca, é um Deus que espera que nós andemos de determinado modo, que se importa com a gente. É um Deus diferente do que muitas pessoas criam. Às vezes as pessoas criam um Deus só um Deus bom, né? Deus é bom, e a bondade de Deus na cabeça de muita gente é o seguinte: olha, faça o que você quiser, viva do jeito que você quiser, né? Peque, viva só para você, seja egoísta, se importe só contigo, você vai para o céu do mesmo jeito que Deus é bom. Esse não é o Deus que a Bíblia fala, porque um Deus assim não seria um Deus bom, seria um Deus injusto, seria um Deus que, entre aspas, recompensaria aquele que peca, aquele que faz tudo que é errado, aquele que não se importa com o próximo. Esse não é o Deus que a Bíblia revela. Deus que a Bíblia mostra é outro Deus, totalmente diferente do que alguns pensam por aí. E aí Jesus Cristo se dirige aos discípulos e pergunta para eles: olha, para vocês. E eu pergunto, meu lado, se alguém chegasse para você e perguntasse assim: quem é Jesus para você? O que você ia responder? Você já está caminhando certo tempo. Eu imagino que lê. Todo mundo lê, amém? Que preocupado agora, amém? Todo mundo lê as Escrituras? Quem é Jesus? O que você sabe acerca de Jesus? O que você responderia se alguém me perguntasse: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que a gente falaria? Salvador, no Senhor, o que nós diríamos? Jesus faz essa pergunta aos discípulos, e Pedro, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: olha, Pedro, você é uma pessoa abençoada, você é bem-aventurado, porque
não foi carne, não foi sangue que te revelaram. Não foi por meios humanos, não foi por capacidade humana, não foi porque você é o cara, não. Porque foi Deus quem te revelou isso. Foi Deus que te deu entendimento de quem sou eu. Quando ele fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala, mas o que tem de mais de falar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Isso é muito importante, porque está relacionado com aquilo que as Escrituras já falavam acerca de Jesus Cristo. Messias, Cristo, a palavra Cristo, ele é o equivalente a Messias, né? Ou seja, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Aquele acerca de quem o Antigo Testamento já falava. Como é que a gente vai entender isso? Se a gente for, falando, mas vamos falar no comecinho. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O que acontece lá em Gênesis? Deus criou o ser humano, aí o ser humano não faz nada e Deus simplesmente manda eles embora do paraíso, não é assim? Não. Deus cria o ser humano, Deus coloca eles lá no jardim, fala, vocês podem aproveitar de tudo, tá? Vivam, desfrutem, só não peguem, né? Mas só não mexe nisso aqui, só não come dessa árvore aqui. E aí eles desobedecem a Deus, eles vão obedecer a Satanás. E por causa da desobediência, eles perdem o seu relacionamento com Deus. Entra o pecado, entra a morte. Agora o ser humano não vive mais para sempre, né? Tem mais vida em si mesmo, não tem mais relacionamento com Deus. Mas Deus faz uma promessa. Já lá atrás, lá no primeiro livro das Escrituras, Deus promete que um dia viria alguém, o filho, o descendente da mulher, do homem ali, ele nasceria e ele resolveria esse problema que surgiu ali. E é um pecado, o ser humano ter se afastado de Deus. E conforme vai desenvolvendo a história bíblica, nós vamos vendo outros textos falando como que isso aconteceria. De como viria, como nasceria, de que tribo seria, e vai ter várias coisas que nós temos que realmente ler as Escrituras. Então, quando Pedro afirma que Jesus é o Cristo, ele está falando, você é aquele de quem as Escrituras falavam, aquele que viria. Nós que eles talvez não entendiam plenamente como é que é isso, porque na realidade, o tipo de Cristo, o tipo de Messias que eles estavam esperando, e provavelmente os discípulos também, porque eles ainda não têm um entendimento claro do que Cristo veio fazer, eles estavam esperando alguém que viesse para reinar, eles estavam esperando alguém que viesse para tirar o povo de Israel do domínio romano. Mas o que é isso? Vamos lá. O povo de Israel, acho que eu vou voltar lá atrás, vamos começar lá no começo, tá? Fazer um resumo. Vamos lá. Deus criou o ser humano pecou, se afastou de Deus. O pecado foi aumentando no mundo. Aí todo mundo sabe a história do dilúvio, né? Deus mandou lá o dilúvio, destruiu tudo, só salvou uma família, Noé, uma família. Vamos começar tudo de novo. Vamos ver se agora dá certo, né? Começou tudo de novo. Dali a pouco o povo novamente está desobedecendo a Deus, estão tentando construir uma torre, Deus mandou se espalhar, todo mundo resolveu construir uma torre, está todo mundo juntinho ali. E começou de novo, desobedecer a Deus. Aí o que acontece? Deus espalha todo aquele povo, confunde amigos e tudo mais. E aí o que acontece? Lá na frente, um pouquinho, Deus se revela novamente ao ser humano. Se revela um homem chamado Abraão. E fala para aquele homem que dele, através da vida dele, dos seus descendentes, ele criaria uma nação. A nação de Israel, judeus. E através desta nação ele abençoava outros povos. E através desta nação viria o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu da descendência de Abraão, como promessa daquilo que Deus tinha dito que nasceria, que viria o Messias. Alguém que viria para quê? Para resolver aquele problema que aconteceu lá no Éden. O ser humano pecou, ele não obedeceu a Deus. Jesus nasceu, mas Jesus Cristo nasceu como ser humano. Só que Jesus Cristo, ele não teve pai humano. José não era pai de Jesus. Maria se achou grávida, isso já tinha sido predito. Ele nasceu, ele era filho de Deus, ele encarnou. Não é que Jesus veio a existir naquele momento. É importante entender. Jesus não veio a existir no momento em que ele encarnou. Jesus, ele sempre existiu. Desde quando? Desde sempre. Não me peça para explicar isso, porque se for
complicado, né? Teve criança que perguntou, quem criou, Deus criou, quem criou Deus? Vai explicar isso para a criança. Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Desde quando Jesus existe? Desde sempre. Mas sendo Deus, Ele toma a forma humana. E Ele se faz semelhante a você e eu. Como cumprimento daquilo que Deus já tinha dito lá atrás. Tá? O povo. Só que nesse tempo, quando isso acontece, o povo de Israel, que foi o povo ali que é escolhido por Deus, descendente de Abraão, eles estão debaixo do domínio de outras nações. Por quê? Porque eles eram um povo muito legal, que obedecia a Deus, né? E aí Deus permitiu que outra nação conquistasse eles. Não, porque eles obedeceram a Deus. Obedeceram a Deus, aí foram para o cativeiro, depois ficaram sob dominação de outros povos, e nesse período eles estavam debaixo do domínio de Roma. Então o que eles esperavam? Que o Messias, porque a Bíblia também diz que o Messias ele reinaria, né? Isso vai acontecer. Aconteceu aí. Então eles esperavam que o Messias que viria era alguém, sei lá, um governante político, alguém que ia resolver o problema deles, ia tirar eles do domínio de Roma, e agora eles iam estar por cima da carne seca, ninguém estaria sobre eles talvez sobre todas as nações, alguma coisa desse tipo. E quando Jesus veio, vamos pensar lá que Jesus meio que frustrou as expectativas das pessoas. Por quê? Não era o Messias que eles estavam esperando. Jesus não veio do jeito que eles estavam esperando. E eu digo que hoje não é diferente. Tem às vezes pessoas que se frustram porque esperam que Jesus seja algo que ele não é. Para algumas pessoas, Jesus é simplesmente um curandeiro, alguém que pode curar. Tem gente que vê Jesus de uma maneira apenas. Para outros, é alguém que, principalmente os evangélicos que são pregados e que não são evangélicos, para outros, Jesus é simplesmente alguém que resolve seus problemas. Que você não tem carro, vai te dar casa. Não tem dinheiro, vai te dar dinheiro. Tem saúde, vai te dar saúde. Tudo que você precisar. O gênio da lâmpada. E não é isso. Não é dessa maneira. Eu já vi até gente falando que Jesus era rico pra caramba, porque andava em zero quilômetros. Gente, deixa eu ver cada coisa por aí que o próprio Jesus fala, o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Então Jesus ele veio, ele não nasceu no palácio, nem no hospital. Ele veio de uma maneira humilde, nasceu numa família pobre. Eles eram pobres. E ele veio com uma missão. Viveu uma vida perfeita, vida que Adão não conseguiu viver, porque ele pecou. Por isso que ele também é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão foi o que pecou. O segundo Adão, nesse sentido, é Jesus Cristo, que viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz do Calvário. E ele diz aqui a Pedro, depois que os discípulos agora entendem que é o Messias, tá, eles entenderam. Eu acho que foi revelação de Deus, foi Deus que deu entendimento para eles, para eles entenderem que Jesus era o Messias. Mas será que eles ainda estavam entendendo o que significava isso? Qual era a missão de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo? Eu imagino que não. Por quê? O mesmo Pedro que Deus ali revelou quem era Jesus, é o mesmo Pedro que um pouco mais à frente, tá? Depois desse episódio aqui, Jesus começa a ensinar. Aqui não está dizendo que foi no mesmo dia, mas depois disso Jesus começa a explicar muito abertamente qual era a missão dele aqui na terra. Jesus curou? Curou. Jesus pregou? Pregou. Alimentou a multidão? Alimentou. Mas qual era a missão de Jesus? Por que Jesus precisa dele? Ele sabia por que ele tinha vindo. Tanto é que quando Jesus está ali naquele momento, quando ele está perto da cruz, no momento da crucificação, antes ainda de ser preso, tem um momento que, no texto bíblico, diz que ele estava meio angustiado. Mas ele tinha vindo para aquela hora mesmo, ele sabia que estava chegando um momento para o qual ele tinha vindo. Então ele viveu uma vida perfeita e ele veio para morrer na cruz. E ele começa a falar isso bem claramente. Ele fala, olha gente, é o seguinte, agora que você já sabe, né? Quem sou eu? Sabe o seguinte, a gente vai subir lá para Jerusalém. Né? Ele falou que iria para Jerusalém. Ele falou que os religiosos, os anciãos, líderes do povo, né, iam pegar, julgar e tudo mais, que ele seria morto e que ele ressuscitaria. Ele começa a explicar tudo isso. E aí o mesmo Pedro, que tinha lhe confessado com seus lábios que Jesus era o Cristo, é o mesmo Pedro que chama Jesus de lado. Não, Jesus, que é isso? Não, isso não vai acontecer com você não, isso não pode acontecer contigo.
E aí Jesus até repreende, não é que Pedro é o diabo, mas ele arreta Satanás. Por quê? Porque naquele momento, não é que o diabo fala em Pedro, o diabo não tinha falado em Pedro, mas ele estava sendo usado como instrumento mesmo, ele estava falando algo que vinha da parte de Deus. Por quê? É lógico que o propósito de Deus era que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Esse era o propósito de Deus. É lógico que o diabo não tinha nenhuma intenção de que Jesus cumprisse o propósito de Deus. Lógico que não havia nenhuma intenção de que o homem fosse salvo através do sacrifício de Cristo Jesus. E isso é importante nós entendermos. Aí Jesus começa a explicar qual é a razão dele ter vindo. Daí nós entendemos então por que Jesus diz que ele é o único caminho para chegar a Deus. Por quê? O ser humano é pecador. Ele é pecador. A única coisa que não tem como você escolher é escolher não pecar mais. Porque quando você tiver aqui nessa vida, você vai pecar. Porque você é pecador, porque eu sou pecador. Não tem como. Nós somos pecadores. Isso nos separa de Deus. Isso nos impede de ter um relacionamento com Deus. O pecado nos separa de Deus. Então o que acontece? Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele está recebendo o nosso lugar. Até Isaías ele usa bem essa expressão: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus estava recebendo o julgamento que era para nós, a consequência do pecado no nosso lugar. Ele estava morrendo no nosso lugar. Qual é a consequência do pecado? O salário do pecado. O que a Bíblia diz que é? É a morte. Então na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava recebendo aquela consequência que era para nós, para pagar pelos nossos pecados, para limpar a nossa ficha diante de Deus, para que Deus possa perdoar os nossos pecados. Daí ele afirmar categoricamente que o único meio do ser humano para chegar a Deus é através dele, através do sacrifício dele. Não tem outro jeito. Ah, mas eu não creio. Bom, eu sou livre para não crer, eu sou livre para crer. Deus, se eu não creio, se eu creio, se eu não creio, isso vai ser a minha decisão. Mas, meu amado, se o que Jesus diz é verdade, então nós estamos numa situação muito delicada. Porque dependendo do entendimento que eu tiver de quem é Jesus, isso vai influenciar as minhas decisões com relação à pessoa dele ou não. Tem um texto aqui nessa parte ainda que algumas pessoas até mudam um pouco e ligam isso à oração, ele não está ligado especificamente à oração. Quando diz assim, Jesus falou a Pedro: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ele o Cristo. O que ele está falando ali para Pedro? Não é que Pedro é o só esse Pedro abrir lá para vocês, não é isso não, tá? O que ele está falando para a igreja, de modo geral. A ideia é o seguinte: enquanto a igreja estiver vivendo a palavra, obedecendo a palavra, a igreja que obedece a palavra, quando fala igreja, é a igreja corpo de Cristo. Se alguém que diz que é cristão, mas ele anda totalmente fora daquilo que a Bíblia mostra que é um cristão, ele não vive, ele não tem testemunho, ele não crê em Jesus, ele não se arrepende dos seus pecados. Então a igreja em si, quando diz que ela declara, não é que ela declara você, mas não, ela fala: olha, essa pessoa não é porque a pessoa está indo na igreja que ela é cristã. Essa pessoa ela não segue o ensinamento. Se ela não segue o ensinamento, ela só vai declarar aquilo que já está claro para Deus no céu. Se essa pessoa não segue os ensinamentos de Deus, se ela não crê em Jesus Cristo, ela vai estar ligada, você não vai para o céu? E diz, alguém que não crê em Jesus Cristo, e ele diz que o único meio de ir para o céu é através dele, alguém que não segue os ensinamentos de Cristo, alguém que rejeita Cristo, vai para o céu? Mesmo que ela diga que é de Deus. Mas se ela não crê, mas como que não vai para o céu? Olha, Jesus ele falou o seguinte, que por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Nem todo que me diz Senhor vai entrar no reino dos céus, a não ser aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então vamos pensar, nesse sentido que Jesus diz a Pedro ali, e a pessoa que está representando a igreja, que se aquela pessoa que está ligada entre aspas à igreja, mas ela não vive
como um cristão, não tem transformação de vida, se ela não está ligada aqui, ela não está ligada lá. Ela não está. Por isso que alguém pode perguntar para você: nossa, mas eu conheço uma pessoa, vai na igreja, é crente, mas mente, rouba, faz coisa errada, bate na mulher, bate no vizinho, né? Se vinga, vai para o céu, porque é crente. Amado, nós não somos salvos porque somos bons, nem por obras. Mas a partir do momento que a pessoa conhece Cristo, de verdade, isso vai se manifestar de alguma maneira na sua vida, uma transformação. É por isso que Tiago, ele é muito categórico. Ele diz: olha, me mostra a tua fé sem obras, eu te mostro a minha fé com obras. Como alguém diz que ama a Deus e não ama o próximo? Como alguém diz que é temente a Deus e mesmo sabendo que algo errado continua fazendo, transmitindo o próximo? São coisas que não batem. Como que uma pessoa diz que está em Cristo e não é nova criatura? É possível? É possível alguém estar em Cristo e ser velha criatura? Não estou falando que o crente não perde. Eu não estou falando que o crente não pode, às vezes, entrar meio que na carne. Porque Paulo fala lá na igreja de Corinto: olha, vocês são carnais. Mas, meu amado, a partir do momento que a pessoa conhece a Cristo, começa a haver uma transformação na vida dela. Tem que acontecer isso. Não é que ela vai ser perfeita da noite para o dia, mas aos poucos ela vai querer mudar. Ela não vai mais desejar continuar do jeito que era. Eu vi um pastor uma vez pregando e ele estava falando o seguinte: que encontrou, ele usou essa ilustração para falar algo que acontece com um cristão. Ele disse que encontrou com uma pessoa fazia muito tempo que não via essa pessoa, e essa pessoa falou: ô rapaz, você, nossa, quanto tempo, você não mudou nada, estava elogiando, tipo assim, você ainda está inteirão, você ainda está, né? Apesar do tempo que passou. E aí ele falou: poxa, eu estou chateado, por quê? Porque eu esperava que você dissesse: olha, você mudou, você está melhor, você está mais crente, você está, né? Ele usou nesse sentido, né? É lógico que a pessoa está falando do físico e tudo mais, né? Mas ele falou algo interessante: se a pessoa se converte de verdade, e alguém conta: pô, rapaz, eu estou na igreja, nossa, que legal, pô, ele está na igreja, mas não mudou nada, ele continua o mesmo, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, com as mesmas ideias, né? Continua sendo egoísta do mesmo jeito, continua, né, se vingando do mesmo jeito, pagando mal, ué, não mudou nada. Como que pode ser isso? Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, nós temos que ser diferentes. Tem que ser diferente. Quem não conhece a Deus ainda pode ter uma boa conduta, mesmo sem conhecer Deus. Mas quem conhece a Deus tem que ter uma boa conduta, tem que ter transformação de vida. Tem que ter. Como que eu posso dizer que Deus é meu Deus se eu não me pareço? Porque eu sou filho de Deus, né? Eu já ouvi: todo mundo é filho de Deus, né? Se eu não me pareço nada com Ele. Bíblia de ser imitadores de Deus, filhos amados. Então tem que parecer com Deus, em certo sentido. Tem que manifestar o amor de Deus na minha vida, tem que manifestar o caráter de Deus na minha vida. Tem que ter alguma coisa, tem que ser diferente. Porque se não for, meu amado, eu posso dizer: Deus é meu Pai. Mas se Ele não for de verdade, quando chegar lá, eu não te conheço, não. Tem filho assim, não. Você não é meu filho, não. E aí? Eu vou falar aqui para Deus: não, eu sou sim. Não é, não. Porque Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Aliás, até o diabo conhece que é filho de Deus. Até o diabo conhece. Lembra de Paulo? Olha só, saindo um pouco fora. Lembra de Paulo ali, lá em Atos, quando tinha uns indivíduos lá que resolveram expulsar um demônio lá de uma pessoa? Sai em nome de Jesus, aqui Paulo prega. E o que o demônio falou através do demoniado? Aí eu sei quem é Paulo, conheço Jesus também, mas vocês? Quem são vocês? Não sei quem são vocês, não. E ele atacou eles ali. Não aconteceu nada. Eu nem conhecia Paulo. Sabia que Paulo era
alguém de Deus conhecia Jesus Cristo também. Mas aquelas pessoas não. Sabia que eles não eram filhos de Deus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Então nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele veio, que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Quando nós decidimos caminhar com Ele, segui-lo, porque se a pessoa diz que é de Deus, mas não segue, não é. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz. E a gente vê isso na sequência, eu não li, mas se você ler a sequência desse texto, Jesus depois fala sobre carregar a cruz, o dever de levar a cruz. E ele fala, se alguém diz que é meu discípulo, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns acham que assim quanto, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu digo que nesse final que é outro assunto, mas o que Jesus está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte: olha, se alguém diz que quer me seguir, se alguém diz que é meu discípulo, olha, se essa pessoa diz que quer me seguir, ela vai ter que estar disposta a obedecer a palavra, vai ter que estar disposta a abrir mão de viver para si mesmo, levar sua cruz. Por quê? Meu amado, vamos pensar, se a pessoa decidir andar com Deus, vai ter que mudar. A questão é, será que as pessoas querem mudar? Eu vi pessoas falando, mas porque se eu virar cristão eu vou poder fazer mais um monte de coisa. Aí eu pergunto, o que é esse monte de coisa que vai poder fazer? E por quê? Porque quem anda com Deus não faz isso. Você não faz o que ele está fazendo. Como é que a pessoa pode achar que ela pode viver do mesmo jeito e ir para o céu? Se lógico, se algo que não é bom, então qual é o mal em você abandonar? E é lógico que Deus não vai te obrigar, é você mesmo, o ser humano mesmo, quando começa a conhecer Deus, ele mesmo não vai mais desejar, porque não é bom para ele. Para Deus, meu irmão, se a pessoa decidir obedecer a Deus ou não, qual a diferença que faz para Deus? Me diz. Se a pessoa decidir andar com Deus ou não, que diferença isso faz para Deus? Deus deixa de ser Deus? Vai ser menos Deus, mais Deus? Deus vai deixar de ser louvado porque alguém não está louvando a Ele? Não, Ele continua sendo Deus. Deus não criou o ser humano porque Ele tinha necessidade de alguém para louvar. Por quê? Deus já era Senhor, Ele nunca esteve só. Já havia comunhão dentro da Trindade. Não foi porque Deus não tinha ninguém para ter comunhão. Já havia comunhão perfeita e plena, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus era completo em si mesmo. Deus não criou porque, nossa, tem que criar o ser humano porque, nossa, eu preciso criar, porque eu estou muito só aqui. Não. Te criou porque te ama, porque se importa. Agora a opção de andar com ele ou não é minha. Sou eu que escolho. E isso é muito sério, mas por quê? A vida é curta. Vocês viram uma propaganda de um camarada que nasce assim, sai voando, vai envelhecendo, tudo cai com você tudo. Tinha visto uma propaganda, não, acho que o negócio que fizeram no YouTube uma vez mostrando, para mostrar como que a vida é curta. A vida é curta. Eu vim para o Japão, estavam meus dois avós vivos e a madrasta do meu pai, que tinha uma avó, que eu não conheci minhas avós, né? Elas eram falecidas. Viva. Um avô meu morreu, ano passado morreu o outro, e esse ano a madrasta do meu pai já morreu, pode morrer. Olha como é que a vida é curta. E ela é curta. A vida é curta. A gente não sabe quando vai morrer. E às vezes a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. A gente vive como se, não, a vida é isso aqui, vamos trabalhar, ralar. Aí a pessoa se mata de trabalhar para ter uma vida melhor. Aí quando ela acaba de trabalhar, que ela ter junta e tudo mais, está com 80 anos, vai fazer o que da vida? Anos 70. Tem gente que nem 80 chega. No Japão ainda tem gente que nem 70 não chega. Vai fazer o que da vida? Aí morre. E aí, bom, agora vai descansar em paz. Depende. Morreu, vai descansar.
Depende de como morreu. Se morreu com Deus, você pode ter certeza, a pessoa vai estar numa boa. Mas se morreu sem Deus, não vai ter descanso, não. Não vai ter descanso. E aí eu digo, nossa, mas isso é duro, isso é sério. E Deus se importa tanto, Jesus se importa tanto conosco, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus seu filho. Mas já parou para pensar, Jesus se importa tanto conosco, ele está vindo aqui falando com os discípulos, depois ele começa a explicar por que ele veio. Já parou para pensar, alguém vindo, sabendo que vem para morrer pela humanidade, pelo ser humano, sem garantia de que vai ser aceito, sem garantia de que vão levar ele a sério, mas mesmo assim ele morreu na cruz do Calvário, foi zombado, foi ali torturado e tudo mais, isso aí foi a pior parte. Mas estava na cruz, ainda tem que ouvir de alguns, se tu és filho de Deus, desce na cruz, e nós vamos crer em você. Você pode salvar os outros e não tem poder para salvar a si mesmo. Desce da cruz, aí nós vamos acreditar. Já pergunta para pensar? Deus não poderia muito bem ter feito isso. Não poderia? Mas imagina a gente, orgulhoso como nós somos, ser humano. Se alguém desafia, se alguém fala para outra pessoa, você não tem coragem, mas a pessoa vai lá e faz. Jesus, você vê a humildade de Jesus, o amor de Jesus. Ele suportou a afronta, suportou a zombaria, suportou o sofrimento, suportou a cruz. Por causa de você, meu irmão. Para você e eu temos a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. Por isso que Jesus Cristo, ele não é como qualquer fundador de religião por aí. Ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Não tem meio termo com ele. Ele deixa isso claro. Para a pessoa escolher. Ou a pessoa crê, ou ela não crê em Jesus. E ela é livre para isso. Ela é livre para escolher entre crer e não crer. Mas não tem como ela escolher não crer e ir para o céu. Não tem como ela escolher não crer porque Deus não existe, nada existe, e morrer e fazer com que não exista, só porque ela crê que não existe. Não tem como ela fazer. Se a Bíblia é a verdade, nós cremos que é. E Jesus Cristo, ele, certa vez, quando ele estava lendo no Evangelho de João, falando com as pessoas, ele disse o seguinte: você nem quer saber se o que eu digo é a verdade, é de Deus? Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, olha o que Jesus disse. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, então essa pessoa, ela vai saber se o que eu estou falando é ou não é verdade, não é de Deus. Para pensar? Se uma pessoa com sinceridade desejar fazer a vontade de Deus, ela vai saber. Deus vai revelar ela se o que Jesus diz é ou não é a verdade. Agora, é verdade. Pode ser que para alguns vir à igreja seja perda de tempo. Não é, não. Agora é lógico, nós não podemos ser apenas cristãos de igreja. Igreja que eu falo no sentido agora de local. Lógico que a igreja não é expressa. É importante sim congregar? É importante. Lógico que é importante. Mas ser igreja não é estar apenas dentro desse lugar. Isso é uma parte da vida cristã. Mas é lá fora. Vivemos como quem crê em Jesus Cristo. Obedecemos a sua palavra. Permitimos que o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, venha estar transformando a nossa vida. É ele quem convence. Quando Jesus falou, olha, não foi carne ou sangue que te revelaram, mas Deus, eu falo tudo isso daqui, amado. Ainda assim eu sou consciente que apenas o Espírito Santo e somente ele pode convencer uma pessoa de que a Bíblia é verdade, de que Jesus Cristo é Deus e ninguém mais. Agora é interessante, depois que uma pessoa é convencida da verdade, pergunto eu, Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Pergunta, amados, depois que uma pessoa conhece a verdade de verdade, é normal ela querer voltar a viver uma mentira? Seria estranho. Como alguém pode conhecer a verdade e saber que é verdade, e saber que aquilo é sério e não levar a sério? Seria a mesma coisa o médico chegar para um paciente e falar: olha, meu filho
Não faça mais isso, porque senão você vai morrer. E não leva a sério. Como disseram para uma pessoa que estava com problema no pulmão: olha, você vai ter que parar de fumar. Ou você para ou você para. Deu para entender o que o médico quis dizer, né? Ou você para, ou você para. O que o médico quis dizer? Bom, se você parar, você vai parar. De qualquer maneira, você vai parar. Ou você vai parar parando, e aí você ainda vai viver um pouco, né? Ou você vai parar porque no estado que está, não vive. Já é. Aí a pessoa tem duas opções: se ela vai crer naquilo, ela não crê. Mas se é lógico, a pessoa saber que não crê. Ou alguém fala assim: você precisa tomar esse remédio. Minha esposa tem problema de pressão, então ela tem que tomar um remedinho ali para controlar a pressão alta. Se não toma, o que acontece? Se teve um tempo sem tomar, você sabe o que acontece? Pressão. Sobe. Tem risco? Pressão alta? Tem. Se a pessoa não levar a sério isso e ficar usando, não tomar o remédio, comer aquele churrasco salgado, mandar menos sal, né, fazer tudo aquilo que não pode, né? Vai ficar mal. Minha avó tinha gota, açúcar. Aí podia comer um monte de coisa, né? Tudo aquilo que você gosta de comer, né? Aí o que fazia? Comer aquilo que não podia, comia o outro. Aí depois começava a doer. Aí para de comer tudo, né? Aí só remédio para ver se melhora. Porque a pessoa não leva muito a sério. Tem gente que não leva Deus a sério, que não leva a Bíblia a sério. Mas não vai ser sério. Aqui nós estamos falando de questões de vida ou morte. E não é só vida, morte física. Não morrer porque morrer fisicamente é uma coisa mais fácil que morrer. Sabe que é fácil morrer, né? Só tropeçar, bater a cabeça, dependendo do bater, você morre. Se assaltado, o camarada dá um tiro, um acidente de carro, ou de velhice, ou morte natural, para morrer basta estar vivo, né? Como a gente disse, Tiago. Basta vivo. Só que a Bíblia fala de uma morte que é muito mais séria do que apenas essa morte física. Morte, na Bíblia, não é cessar a existência. Porque se fosse isso, vamos pensar, né? Se morreu, acabou, aí né, seria de boa, né? Se morreu, acabou, seria de boa, porque tanto faz a pessoa viver para Deus, não viver para Deus, fazer ou não fazer. Né? Quem viveu, fez, serviu, e fez, viveu do jeito que quis, viveu feliz, e quem não fez também, viveu do jeito que quis. E se tivesse a descer ou morresse e acabasse, não daria nada para ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz. Depois que você morrer, depois que morrer, você vai continuar existindo. E aí, meu amado, não tem choro nem vela. Ou a pessoa morreu com Deus, ou ela morreu sem Deus. Como é que eu sei que eu morri com Deus? Aliás, depois que você morrer, não faz mais nada, não vai saber. Como é que a pessoa sabe que ela não vai esperar, né, morrer para saber se ela está com Deus? Quer arriscar? Pode, né? Mas como é que a pessoa pode ter certeza de que ela está andando com Deus? Que se ela morrer, ela vai estar com Deus? Olha, você já teve a curiosidade de ler a Bíblia? Quando eu falo você, todos nós aqui, às vezes até crente, mas tem cristão que nunca nem leu nada da Bíblia. Ou leu só os versículos da caixinha de promessa. Mas não leu as Escrituras, às vezes não sabe nem o que crer. Ler, conhecer, saber o que a Bíblia fala sobre nós. A Bíblia vai falar sobre Deus, a Bíblia vai falar sobre o ser humano, a Bíblia vai falar sobre o que acontece depois que o ser humano morre, sem Deus ou com Deus. Sem Deus, meu irmão, é inferno. Mas é verdade. Desculpa, né? Eu não sabia. A pessoa morre sem Deus, a Bíblia diz que ela vai para o inferno. Não é porque Deus quer que ela vá para lá. E eu posso dizer para você que Deus não quer que você não vá para o inferno. Deus não quer. Porque se Ele quisesse, era fácil. Era só não mandar Jesus Cristo. Era só não mandar. Se não mandasse Jesus Cristo, meu irmão,
podia fazer o que você quisesse. Ser bom, você não ia para o céu. Ninguém vai para lá porque faz coisas boas. Mas a prova de que Deus se importa, e eu digo, meu amado, que Deus se importa com a tua vida e com a minha, mais do que eu mesmo. Mais do que eu mesmo me importo. Por quê? Porque às vezes eu faço coisas que vão me prejudicar. Você faz coisas, às vezes o ser humano ele vive a vida de qualquer jeito. Não se importa com nada. De maneira que eu vivo. Agora, Deus se importa tanto com a tua vida, a tua existência, que Ele manda o Filho dele vir esse mundo aqui, viver uma vida humana, como você e eu, morrer numa cruz, para que Deus possa perdoar o meu e o seu pecado, para que eu possa ir para o céu. Agora, o fato de Jesus morrer na cruz significa que então todos irão para o céu, porque Jesus veio e morreu por todos? Não. É alguns que creem nisso, mas não escrevem assim. Apenas aqueles que creem e receberem. Por isso que Jesus ele diz, aliás, o Evangelho de João é dito, veio para que era o seu, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quando o receberem, muito claro, não é qualquer um, todos quando o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se eu creio, mano, crer, ter fé, é confiar. Viver pela fé é obedecer. Se eu creio, como é que eu creio em algo que eu não faço? Eu não obedeço. Eu não ando de acordo com as instruções. Eu não permito que Deus venha agir na minha vida. Se eu creio em Deus, então eu tenho que viver como quem crê em Deus. Tem que obedecer a Deus. Tem que caminhar com Deus. E isso não é para o bem de Deus. Isso é para o meu próprio bem. Essa, meu amado, é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Eu tenho contato com bastante pessoas no meu dia a dia. E quando tem oportunidade eu falo. Mas se pudesse, por isso que eu falo, que foi o Espírito Santo que a Deus revelou isso a Pedro. Foi Deus, né? Revelou a Pedro quem é Jesus. Por mais que eu pregue e fale, se o Espírito Santo tocar no coração, não tem como crer. Se eu pudesse, eu até falei isso aqui na igreja, se eu pudesse abrir a cabeça, fiava lá dentro do coração, fiava lá dentro, né? Palavra de Deus, conhecimento, fazer a pessoa crer. Né? Se pudesse convencer só com argumentos, mas não dá. Não dá. Agora é triste, meu irmão, nós sabemos que Jesus veio, morreu pelo ser humano, e muitos têm tido a oportunidade de receber, mas nem todos receberão. Porque não depende sempre só de quem está oferecendo. Depende de quem está recebendo. O receber a Cristo ou não é uma decisão pessoal. Pessoal. Ninguém pode decidir por você. Para ver que nós podemos orar. O Senhor me ajuda a falar. Me ajuda a pregar, a proclamar, a anunciar, a explicar, e orar para que o Espírito Santo ele convença. Orar para que o Espírito Santo toque no coração. Para que creia. Para que se entregue. E quando eu falo isso, meu amado, não é só quem está lá fora, às vezes até mesmo dentro da igreja. Porque não é só fora da igreja que a pessoa conhece Cristo. Dentro da igreja também. Eu já vi testemunho de pessoas que falaram, olha, vivi muitos anos como cristão. Fazia tudo como cristão normal, entre aspas, né? Participava, me envolvia, entre aspas. Mas só depois de muitos anos é que eu entendi realmente o que era ser cristão. Eu me dei conta que eu apenas ia na igreja. Mas eu não conhecia Jesus Cristo de verdade. Alô, uma pensar nisso? Eu só vivia uma vida dentro da igreja, eu não conhecia Jesus Cristo.
não entender quem é Jesus Cristo, não saber quem é Jesus Cristo. Naquele texto onde Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, naquele capítulo, você já viu o que ele fala com Jesus? Mostra-nos o Pai. Está andando por Jesus. Bom tempo. Tem já. E Jesus fala para ele: puxa, eu estou tanto tempo com vocês, você está pedindo para eu mostrar a Deus, o Pai. Quem me vê o Pai. Então Jesus pergunta para os discípulos: quem sou eu para vocês? Pergunta lá: quem é Jesus para você? E se Jesus é Deus, se Jesus é Senhor, se Jesus é aquele que morreu na cruz, e se Ele diz que se nós amamos Ele, nós vamos guardar os mandamentos, e se nós quisermos ser discípulos dele, nós devemos seguir a Ele, seguir os seus ensinos, denunciar as nossas leis, estar disposto a pagar o preço. A questão é: será que eu não sei quem é Jesus? Será que realmente eu estou disposto a pagar esse preço? Ou não? Não é pagar o preço para ir para o céu, porque o preço para ir para o céu, pela salvação, Cristo já pagou. Isso aí você nunca poderia pagar. Agora, para caminhar com Ele, para decidir, para entregar, vai ter um custo. Por quê? Vamos falar a verdade. Imagina, você está prontinho para vir para a igreja. E a gente chama você para um programa muito mais legal. Como é que você não pode ir? Mas será que você não é tentativo assim? Depois eu vou orar. Imagina, sei lá, sou corintiano, final do Corinthians aí. Pode assistir fora, é pecado? Talvez. Não, tô brincando. Porque eu não sou corintiano, mas, pô, eu não sei de qualquer outro time. Seria pecado? Não, tudo bem. Se você assistiu, não, Deus vai dizer, não, mas e se Deus naquele momento falar assim: olha, filho, eu sei, Deus, não estou falando do pastor, eu sei que você queria fazer isso, mas eu gostaria que você tirasse esse momento para orar. E aí? Posso orar depois, Deus? Eu poderia ver se Deus incomodasse você naquele momento. E aí? Essa é a grande questão. Não estou falando que Deus vai falar: não, olha, o que você gosta? Gosto disso, não vai. Não é isso. Mas a grande questão é: até que ponto eu estou levando Deus a sério? Até que ponto Deus é a prioridade? Eu trocaria Ele? Eu falei uma coisa assim que você, mas não só por isso, por qualquer outra coisa. Eu deixaria de fazer, de seguir, de obedecer, por qualquer outro motivo? Eu tenho que saber se realmente Jesus é prioridade na minha vida. Se eu amo Ele de verdade. Não é que Ele vai cortar o barato, que Ele vai deixar você fazer nada. Não é isso. Mas Ele tem que saber se Ele tem a prioridade na nossa vida. Se tem o primeiro lugar na nossa vida. Nós amamos a Ele mais do que tudo. Nós somos dispostos a obedecer a Ele. Nós somos dispostos a caminhar com Ele. Nós somos dispostos a ser bênçãos nas mãos dEle. Olha, uma coisa que vai acontecer na vida de alguém que conhece a Deus, meu irmão, é que ela vai começar a ser bênção na vida de outras pessoas também. Que aquilo que ela recebeu, que mudou a vida dela, foi tão bom, ela não pode fazer, mudar, e nem obrigar ninguém a crer. Mas ela vai desejar ser usada por Deus, que aquilo que ela recebeu, outras pessoas recebam também. Vai mudar, alguma coisa vai mudar. Não tenho certeza. Ela não vai mais viver apenas para si. Não vai. Tem como. Queria que você fechasse os olhos nesse momento. Vamos. Esse momento orar. Eu não sei como você entrou nesse lugar. Não sei quem está no teu coração. Eu sei que Deus conhece o teu coração, conhece a tua necessidade, que se importa contigo. E a maior prova de que Deus se importa conosco é que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para resolver o maior. Nós temos problemas, temos lutas, temos dificuldades na vida. Mas o maior problema que nós tínhamos, o maior de todos, que era o fato de estarmos separados de Deus, condenados, que a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer,
Não existe ninguém que não peca. E isso nos faz condenados. Esse é o maior problema. Porque essa vida passa, mas a eternidade é para sempre. A palavra de Deus diz que se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, como nos dará com Ele também todas as coisas? Significa que Ele vai fazer tudo o que nós queremos. Mas isso significa, meu amado, que Deus vai cuidar de você, que Deus se importa com você, e que mesmo que você passe por problemas, por lutas, por dificuldades, Deus vai estar ali com você, para te ajudar, te fortalecer, te dar esperança. Se Ele não tirar o problema, Ele vai te dar força para enfrentar. Vai ter uma vida sem luta nesta existência. Você vai ter uma vida muito paz. Você vai ter uma vida transformada. Realmente Jesus Cristo, Ele for Senhor. Não existe situações em que Deus não possa agir na tua vida, intervir, mudar, transformar, curar as feridas, limpar o coração. Ele pode fazer isso. Ele quer fazer isso. Mas tem coisas, meu amado, que depende de nós queremos fazer. Uma vez um leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Jesus falou: quero. Sim. Hoje não é diferente, nada. Jesus, Ele quer nos limpar. Jesus, Ele quer nos restaurar. Ele quer transformar nosso coração, nossa vida. Ele quer entrar na nossa vida. Não é Ele que não quer. A maior parte das vezes somos nós que não queremos. Eu vou orar. E aí onde você está mesmo? Com os olhos fechados. Você tem seu coração com necessidade. Se entregar aos Senhor, você entendeu o que Jesus Cristo falou em você. Você sinal. Você entendeu, você crê. Está orando. Você já é cristão, mas sente que não está vivendo com quem conhece Cristo, o que necessita levar Deus mais a sério, priorizar mais Jesus Cristo na sua vida. Coloque isso diante de Deus também, com sinceridade de coração. Deus vai agir. Porque Ele quer fazer. Pai querido, Pai santo, queremos Te louvar, meu Deus, esta noite, ó Pai, pela Tua graça, meu Deus, tem sido derramada, meu Deus, sobre a nossa vida, Pai, pela Tua misericórdia, meu Deus, que se renova, Pai, cada dia, meu Deus. E é por causa disso que nós não somos destruídos, Pai. Quero, meu Deus, te louvar, meu Deus, esta noite, ó Pai. Porque, meu Deus, estamos aqui, Pai. E se alguns aqui, meu Deus, ou se muitos aqui, ó Pai, o receberam, o conheceram, Pai, algum dia, meu Deus, entregaram a sua vida ao Senhor, Pai, é porque, meu Deus, o Senhor teve graça, misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Porque, meu Deus, quanto tempo, meu Deus, vivemos, Pai, longe do Senhor antes de o conhecermos, Pai. E nem éramos conscientes, meu Deus, do risco que corríamos, Pai. Do quão sério, meu Deus, é viver sem o Senhor, Pai.
E mais sério ainda, meu Deus, que conheça o Senhor, ó Pai. Por isso eu te agradeço, ó Pai, porque um dia o Senhor se revelou a nós, Pai. Por isso eu te agradeço, meu Deus, porque o teu Espírito Santo, ó Pai, ele convenceu pessoas, Pai. E pessoas vieram a crer em Ti, meu Deus. Mas nesta noite também eu peço a Ti, ó Pai. O mesmo Espírito que já convenceu alguns, convença outros, Pai. E o Teu Espírito Santo ele possa tocar no coração, meu Deus, dando entendimento, meu Deus, de quem é Jesus, do porquê Ele veio, do porquê Ele morreu, e do quanto nós precisamos dele, ó Pai. E o Teu Espírito Santo convença cada um, meu Deus, da situação que se encontra diante de Deus, Pai. De que se nós não estivermos caminhando com Jesus Cristo, e que se Ele não entrar na nossa vida, nós estaremos condenados a uma existência eterna, meu Deus, longe da Tua presença. Teu Espírito Santo convença, Pai, esclareça, Pai, mostra, Pai, aquilo que Jesus já revelou na Sua palavra, Pai. Que Ele é o único caminho, que Ele é o único meio, que não há outro nome, que não há outra maneira do ser humano se chegar a Ti, ó Pai. Peça a Ti, usa a nossa vida, Pai, para que outros creiam. Usa a nossa vida para que nós possamos, meu Deus, anunciar o Teu Evangelho, Pai. Usa a nossa vida, meu Deus, para que outras pessoas possam ouvir sobre Jesus Cristo, ó Pai. Usa a nossa vida, meu Deus, para orarmos, para intercedermos, porque nós não podemos convencer, meu Deus, mas nós podemos orar e pedir àquele que pode convencer, meu Deus. Peço a Ti, ó Pai, as pessoas com quem eu tive contato, Pai, que eu tenho contato, as pessoas, meu Deus, com as quais os Teus filhos têm contato, ó Pai, as pessoas às quais eles têm falado, meu Deus, anunciado, Pai. Eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele possa, meu Deus, tocar no coração, Pai, despertar a curiosidade, Pai, despertar o desejo de conhecer, Pai, de ler a Tua palavra, meu Deus, de procurar saber quem é Jesus Cristo, ó Pai, e não só saber, meu Deus, não só ter informações, ó Pai, acerca de quem é Jesus, mas que o Teu Espírito Santo possa realmente levar, meu Deus, cada vida, Pai, a confessar a Ti como Senhor, como Salvador. É que eu te peço, Pai, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe a tua vida. Eu desejo de falar, proclamar. Você não perca as oportunidades, Deus dá oportunidades para a gente falar. Você não convence, tem que você convencer. Isso não é o nosso papel. Mas a gente pode falar, a gente pode entender, a gente pode orar, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Pode parecer que não é nada, pode parecer que não é nada, né? O que a gente está fazendo não é muito. Mas, meu amado, eu digo para ti, ó, se pelo menos você, pelo menos, estiver orando, alguma coisa do que vai acontecer. Pelo menos você estiver orando. Por você, pelas pessoas que você conhece, pelas pessoas que não conhecem a Deus, pode ter certeza, alguma coisa você já vai estar fazendo. Amém? Deus te abençoe.